Tá, então hoje a gente vai estar falando sobre mudança de estado físico. Nas últimas aulas a gente viu um pouco de calor latente, né? Que é o calor necessário para mudar o estado de agregação de uma substância, fazer com que ela mude de estado físico. Eu coloquei essa imagem aqui que resume mais ou menos o que a gente vai estar discutindo aqui hoje, que são todos os processos que uma substância pode sofrer para mudar seu estado de sólido para líquido, de líquido para vapor, líquido para gás, e voltar para o líquido, voltar para o sólido. Então é isso que a gente vai estar falando sobre isso hoje. Então, antes de começar, a gente vai dar uma revisada no que é o estado de agregação. Eu tinha falado nas últimas aulas já. O estado de agregação, então, vai ser aquilo que vai dar as características da substância quando ela estiver em um determinado estado. Então, são aquelas energias de agregação entre as moléculas. Então, quando está no estado sólido, você vai ter uma maior força de ligação intermolecular entre as moléculas, elas vão estar mais unidas. Por isso que ele vai ter essas características macroscópicas e microscópicas, como tá falando aqui nesse slide. Então, as características macroscópicas do sólido é que ele tem um volume próprio, ele tem uma forma própria. E ele vai ter um arranjo ali devido àquelas forças de coesão. Então, ele vai ter, quando você olhar microscopicamente para ele, você vai ver um arranjo geométrico meio cristalino. Você vai ver, você não vai conseguir ver aquelas forças, mas você vai ver que as moléculas estão arranjadas de um jeito. Dá para você entender que tem alguma força unindo elas ali. Aí no líquido, essas forças vão ficar menores, porque o estado de agitação das moléculas vai estar maior por causa do aumento da temperatura, então vai estar conseguindo quebrar algumas daquelas forças, menos, menos forças para conseguir juntar aquelas moléculas. O líquido, essas características macroscópicas, então, vai ser que ele vai ter um volume próprio, ele vai ter ali a forma do recipiente. No estado gasoso, já já estão com um estado de movimentação muito grande. As interações intermoleculares são praticamente inexistentes. Elas só vão existir quando o gás ele vai estar se movimentando. Se você tiver um recipiente fechado, ele vai estar batendo, as moléculas vão estar batendo na parede, tudo quanto é jeito. Eles vão estar com muita energia cinética ali. Muita energia cinética, porque eles vão estar com muita energia. É que a temperatura vai estar bem alta para aquele estado. Então, eles só vão ter interações entre as moléculas se elas se colidirem. Então, o estado do gás, as características macroscópicas dele ele vai obter a forma do recipiente, o volume do recipiente, e é basicamente isso. Agora, antes da gente entrar nas mudanças de estado, a gente tem que entender que existem dois tipos de substâncias quando a gente está pensando em mudança de estado. São substâncias cristalinas, vão ser aquelas substâncias que no estado sólido possuem um arranjo geométrico, apresentam uma ordem. Então, é aquelas moléculas que as forças intermoleculares vão formar um arranjo geométrico, vão formar um arranjo cristalino. A água, por exemplo, quando ela se transforma em gelo, ela tem um arranjo hexagonal. Aquelas moléculas estão unidas de um jeito que elas vão formar um hexágono ali no gelo. Assim. Se vocês pegarem um floco de neve, vocês conseguem ver esse arranjo hexagonal da água. O grafite, o diamante também tem uma estrutura geométrica muito bem organizada também, por causa das ligações, as ligações do carbono. E também a gente vai ter, então, as substâncias amorfas, que não possuem uma estrutura geométrica organizada, essas ligações intermoleculares, então elas são bem aleatórias, elas não vão apresentar uma ordem. Então temos como exemplo aí o vidro, o poliestireno e o algodão doce. Essa diferenciação de tipo de substâncias assim é mais
para vocês terem uma ideia geral, assim, não precisa você aprender isso muito a fundo, porque geralmente as questões não entram muito nesse assunto, assim. A primeira estado de transformação da substância que a gente vai ver, então, é a fusão. A fusão vai ser a transformação de uma substância líquida em sólido através da absorção de calor. Aí vai ser um processo endotérmico. O que é um processo endotérmico? O processo endotérmico vai ser um processo em que alguma substância vai estar ganhando calor, vai estar absorvendo calor. Endo, em grego, é para dentro e térmico é calor. Então, essa palavra significa que o calor está indo para dentro da substância, ela está absorvendo o calor. Então, é isso que vai ser a fusão. Se a gente pegar um exemplo, seria o gelo se transformando em água. E o que está ao contrário? Ah, bem. Ah, nossa, eu escrevi errado, então. Eu escrevi errado. É transformar sólido em líquido. Agora que eu vi, tá errado no slide. Isso mesmo, eu escrevi errado. Mas é transformar sólido em líquido, através da absorção de calor. Eu provavelmente posso ter escrito várias coisas erradas hoje, que eu tô um pouco cansado da minha semana, mas se eu tiver escrito alguma coisa errada, podem me falar. E existem dois tipos de fusão aqui, que seria a fusão franca, que vai ser a fusão das substâncias cristalinas. Então, vai ser a fusão que a gente conhece normalmente, que é a água se transformando em líquido, qualquer coisa que é sólido se transformando em líquido, que não tenha, não seja uma substância amorfa, que é essa imagem que eu coloquei aqui na direita, o gelo se transformando em líquido. E a fusão pastosa seria a fusão característica das substâncias amorfas. Vai ter uma substância pastosa, e temos exemplo a cera. Aqui seria a fusão do vidro, que é feito em muitos processos de remodelagem de vidro. Você vai pegar o vidro, quiser fazer um copo, você vai ter que fundir o vidro para que você possa modelar ele. Então ele vai ter essa consistência pastosa por causa da característica amorfa do vidro. Mas isso é só mais uma curiosidade, é muito difícil tendo um exercício assim, tipo, desde quando eu estava fazendo vestibular assim, eu nunca vi um exercício sobre substâncias amorfas assim. Talvez um dia eu encontre assim, mas eu nunca, geralmente, eu realmente assim nunca vi. De vestibular, por exemplo, pelo menos. E aqui é o gráfico então da fusão franca, que é a fusão da substância cristalina. Você vai ter uma substância no estado sólido, vai estar aumentando a sua temperatura, e quando chegar na temperatura de fusão, vai ser a temperatura em que ele vai sofrer o processo de fusão, que ele vai estar no estado sólido e líquido, até se transformar totalmente em líquido, que é aquela parte do calor latente que a gente falou, que é o calor que vai ser totalmente usado para a quebra das forças de agregação, do estado de agregação da matéria, vai ser então esse gráfico que a gente vai utilizar quando a gente estiver falando sobre fusão franca. E na fusão pastosa vai ser um pouco diferente esse gráfico aqui. Então, a mudança de estado físico não vai ser uma temperatura constante. Ela vai sofrer uma variação de temperatura. Mas, novamente, isso é só mais uma curiosidade. Não vai ter como alguém colocar algum exercício com contas assim para vocês fazerem, porque não é utilizada aquela fórmula do calor latente, do que mole, para fazer esse tipo de exercício. Acho que é bem raro de vocês encontrarem algum exercício assim. Se vocês me encontrarem, pode me mandar, que eu vou ficar curioso. Aí depois a gente vai falar agora da solidificação. A solidificação é a transformação inversa da fusão. Então vai ser a passagem do líquido para o estado sólido, mas dessa vez com liberação de calor. Vai ser um processo exotérmico. Exotérmico, do grego é para fora, e térmico, calor. Então, o calor está indo para fora, então ele está liberando calor.
E aqui a gente está, eu coloquei o gráfico, a solidificação, é a mesma coisa que o outro gráfico, só que a substância está indo do líquido para o sólido. Está perdendo calor, está indo do líquido para o sólido, sofrendo aqui, perdendo calor latente, aqui de B para C, e sofrendo o processo de solidificação. Então, vai estar aqui no processo de sólido mais líquido, até chegar totalmente no estado sólido. E uma coisa que eu tinha falado também na outra aula, que a uma mesma pressão e falando de uma mesma substância, a temperatura de fusão e a temperatura de solidificação vão ser as mesmas. Então, quando você tem lá uma temperatura necessária para o gelo sofrer um processo de transformação para água. O gelo vai ter que estar a 0 graus Celsius e vai ter que estar ganhando calor. Então, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Para a água se transformar em gelo, a água vai ter que estar a 0 graus Celsius e ela vai ter que estar perdendo calor. Então, a temperatura de solidificação dela também é 0 graus Celsius. Então, vai ser a mesma temperatura. Se a gente estiver falando da mesma pressão e da mesma substância. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que está acontecendo nesse gráfico aqui, é que esse gráfico acontece a uma pressão constante. Então, a gente está falando de uma pressão constante. Se a gente tiver variação de pressão, como eu vou falar mais para frente também, a gente tem variação dessas temperaturas de fusão, dessas temperaturas de solidificação, e também dos calores latentes de fusão e de solidificação. Geralmente, os calores latentes que eles te dão nos exercícios, os valores, geralmente são valores calculados à pressão de 1 atmosfera. Então, as diferentes pressões, há diferentes temperaturas de fusão, de solidificação, há diferentes calores latentes de fusão, calores diferentes de solidificação para uma mesma substância. Aí aqui, como eu disse anteriormente também, a quantidade de calor necessária para uma determinada massa de um líquido perder para se transformar num sólido vai ser igual à mesma quantidade de calor que a mesma massa de um sólido da mesma substância precisa ganhar para se transformar em líquido. Então, por isso que os calores latentes de transformações inversas são iguais. Só que, em um caso, a substância vai estar ganhando calor, em outro caso, ela vai estar perdendo calor. A gente vai falar agora também sobre sobrefusão. É um estado de meta-estabilidade. Meta-estabilidade é um estado que está acima da estabilidade normal de uma substância. Então, ele está num estado de estabilidade máxima. Assim. Pensa numa substância que está totalmente imóvel, um líquido que está totalmente imóvel, você não mexeu em nada, não tem nenhuma força externa alterando aquele líquido. Então, ele está num estado de estabilidade, ele está apenas com ele mesmo, e ele está num estado tão estável que ele está até acima desse estado estável, normalmente. Por isso que chama de meta-estabilidade, um estado acima da estabilidade normal, um estado que não existe uma força mínima externa agindo sobre aquele líquido. Então, a gente chama de sobrefusão. Aí, continuando falando sobre isso, é uma substância que está a uma temperatura abaixo do seu ponto de solidificação e se encontra no estado líquido. Então, se a gente pegar uma substância que o ponto de solidificação dela é esse ponto θF aqui. E ela começa a perder calor. Então, ela vai estar perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor, e ela vai chegar nesse ponto B, que é o ponto de solidificação dela. Então, quando ela chegar nesse ponto, era para ela começar a sofrer o processo de solidificação. Só que ela está num estado de meta-estabilidade. Existem forças, as forças externas estão agindo minimamente sobre ela. Então, num estado de agitação mínimo. Então, ela vai continuar perdendo calor, mas ela não vai estar mudando de estado físico. Mas a sua temperatura vai estar abaixo do seu ponto de solidificação e ela vai continuar no estado líquido. Vai continuar, até que ela chega num ponto máximo,
de um ponto máximo de perda de energia em que ela se encontra no mesmo estado. Ou alguma força externa tira ela daquele estado de metaestabilização. Então, ela vai voltar para a sua temperatura do ponto de solidificação e vai continuar perdendo energia até se transformar em sólido. Isso é chamado de sobrefusão. É uma característica singular de algumas substâncias. Tipo, a água, se você deixar em, em total em total imobilização, é muito difícil você conseguir um estado de sobrefusão. Algumas substâncias são mais fáceis de atingir esse estado de sobrefusão. Outra coisa é mais uma característica, mais uma curiosidade assim sobre as mudanças de estado. É tipo aquele estado de supersaturação. Hum, então, eu não tenho na minha cabeça agora nenhuma substância, mas eu posso procurar para vocês. Sempre que eu ouvi, eu não sei se. Sempre que eu ouvi sobre a sobrefusão, eu nunca peguei um exemplo para eu ver como é que funcionava, eu só vi mesmo em teoria. Eu nunca vi nenhum vídeo acontecendo isso, só em teoria mesmo. Então eu realmente não sei. Agora a gente vai falar sobre alguns pontos bem importantes da nossa discussão de hoje, que são os fatores que influenciam no ponto de fusão e no ponto de solidificação. Como eu estava falando, existem características que vão influenciar nesse ponto de fusão e nesse ponto de solidificação. O primeiro deles é a pressão, e a gente vai ter que, então, separar entre substâncias que contraem o volume, quando eles vão sofrer o processo de fusão, e substâncias que vão dilatar o volume ao sofrer o processo de fusão. Tiosulfato de sódio. Ah, legal. Tá. Substâncias que contraem o volume ao sofrer o processo de fusão vão aumentar, vão diminuir o ponto de fusão ao aumento de temperatura. Substâncias que dilatam o volume, quando sofrem o processo de fusão, vão aumentar o ponto de fusão a todo aumento de pressão. Então, isso novamente vai ser características de algumas substâncias e de algumas outras substâncias. Então, quando você pega substâncias que contraem o volume ao sofrer o processo de ir de sólido para líquido, quando você aumentar a pressão dela, você vai estar diminuindo o ponto de fusão dela. E quando a substância dilatar o volume, quando passar do sólido para o líquido, vai sofrer um aumento do ponto de fusão a todo aumento de pressão. Então, esse é um fator que vai influenciar os pontos de fusão e solidificação. E outra coisa seriam substâncias dissolvidas em algum líquido. Então, quando você tem uma substância dissolvida em um líquido puro, a uma mesma pressão, esse líquido puro misturado com essa substância tem o seu ponto de solidificação reduzido em comparação àquele líquido puro. Então, são esses dois os fatores que vão influenciar. Agora a gente vai entrar na parte de vaporização, que vai ser a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso com absorção de energia. Novamente, um processo endotérmico. Aqui, novamente, eu coloquei o gráfico, aquele mesmo esquema de gráfico de calor sensível e calor latente. Vocês já devem estar cansados de ouvir. E a vaporização ela pode acontecer de três formas. Seria a evaporação, a ebulição e a calefação. Aqui eu coloquei mais ou menos uma fotinha aqui, para tentar exemplificar melhor o que é cada um desses processos de vaporização. A evaporação vai ser um processo de transformação de líquido em gás superficial. Vai ocorrer na superfície do líquido e ele ocorre naturalmente. Vão ser moléculas que estão ali na superfície, que não estão totalmente envolvidos em todas as ligações intermoleculares do líquido e podem sofrer um processo de escape e ir para a atmosfera e se transformar em gás. E ela ocorre naturalmente, ela ocorre de forma lenta
e também sem agitação, como está escrito aqui. E quando você pega a roupa sua molhada do varal e coloca para secar, ela vai estar sofrendo um processo de evaporação. Então, aquela água superficial da roupa vai ter algumas moléculas que vão escapar e se transformar em gás. A ebulição vai ser um processo que vai acontecer em todo o líquido. Todo o líquido vai sofrer aquele processo de vaporização simultaneamente. E quando ele estiver sofrendo aquele processo de vaporização, de ebulição, ele vai ter que estar no ponto de ebulição da substância. Então, naquele ponto em que a temperatura vai ser constante até que todo o líquido seja evaporado. Aí, mais para frente, no próximo slide eu vou entrar em mais detalhes sobre o processo de ebulição. A calefação vai ser uma vaporização rápida, abrupta, com uma quantidade muito grande de energia que você está dando para a substância, que toda ela vai se transformar em gás de maneira muito rápida. Então, se você pegar uma frigideira, esquentar muito ela, começar a jogar umas gotas de água nela, assim, o líquido vai se transformar em vapor instantaneamente. Isso é o processo que a gente chama de calefação. Agora, a gente vai falar então sobre os fatores que influenciam na temperatura de ebulição. Novamente, vai ser a pressão. Vou falar primeiro então sobre a pressão. Quando você tem o líquido em ebulição, ele vai formar algumas bolhas. Algumas bolhas desse líquido em ebulição. E essa bolha vai ter uma pressão. Vai formar uma pressão de vapor ali. E enquanto ele está formando essa pressão, tem uma outra pressão contrabalanceando aquele vapor de querer sair do líquido. Aquelas moléculas que estão com uma energia para dar um escape daquele líquido estão querendo sair, mas elas ainda não têm uma pressão suficiente para ganhar da pressão atmosférica e da pressão da camada de líquido, que é bem desprezível, como está escrito aqui na imagem. Então, a gente só pensa mesmo na pressão atmosférica, que é uma pressão muito maior do que essa pressão da camada superior do líquido, daquela força de tensão superficial do líquido. Então, quando essa pressão desse vapor ficar maior que a pressão atmosférica, vai ser quando as moléculas vão entrar, então, em ebulição, que elas vão começar a se transformar em vapor. Todo aquele líquido em pressão, aquele vapor em pressão, vai conseguir ganhar da força da pressão atmosférica, porque vai estar com uma pressão maior, eles vão conseguir escapar. E por que isso é importante? Porque vocês verem aqui a imagem do lado, comparando o Monte Everest com a pressão atmosférica ao nível do mar. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. E no topo do ponto do Monte Everest é de 250 milímetros de mercúrio. Então, quando aumenta a altitude, há uma diminuição da pressão atmosférica. Isso por quê? Porque o ar vai ficando mais rarefeito e todo aquele peso do ar que forma a pressão atmosférica vai ser menor. Por isso que a pressão vai ser menor. Aquela força do ar, do peso do ar vai ser menor. Por isso que a pressão vai ser menor. Então, o que a gente estava falando aqui é que quando o líquido está ganhando calor, para sofrer o processo de vaporização, ele vai ter uma pressão que está querendo sair dali. Mas quando você vai subindo de altitude, vocês concordam então que essa pressão vai ser menor, porque a pressão atmosférica vai diminuir. Então essa pressão de escape para o líquido escapar e virar gás vai ser muito menor. Então isso quer dizer que quando você aumenta a altitude e diminui a pressão atmosférica, você está diminuindo então a temperatura de ebulição que o líquido vai precisar para conseguir fazer o processo de ebulição. E o contrário também acontece quando você trabalha com uma panela de pressão, que você vai aumentar, então, a pressão que vai ter ali na água que está entrando em ebulição. Então, ela vai precisar de ter uma pressão de vapor muito maior, muito maior. E então ela vai precisar de uma temperatura muito maior para entrar em ebulição. Por isso que a pressão é tão utilizada para conseguir cozinhar os alimentos mais rápido, porque aquela água vai estar a uma temperatura maior. E outro fator que vai influenciar, então, seria no caso de haver gases dissolvidos no líquido. Se você tiver CO2 dissolvido no líquido, se tiver O2 dissolvido no líquido,
a temperatura de ebulição vai diminuir e caso haja substâncias não gasosas dissolvidas no líquido, ela vai aumentar. Agora a gente vai falar sobre o processo de liquefação e condensação. Então, liquefação e condensação vai ser o processo de passagem da substância do estado gasoso para o estado líquido com liberação de energia. Então, um processo exotérmico. Qual a diferença da liquefação para a condensação? A liquefação vai acontecer quando a temperatura for fixa e houver um aumento de pressão. Então, você vai ter ali um gás, numa mesma temperatura, e ele vai começar a ser comprimido, ele vai começar a aumentar a pressão dele, suas moléculas, então, vão ficar cada vez mais próximas e vai começar, então, a ter uma conexão entre elas, vai começar a ter algumas ligações intermoleculares entre elas, porque elas vão estar ficando mais próximas. Então, elas vão começar a sofrer um processo de mudança de estado físico sem a interferência da temperatura. E a condensação vai ser o que a gente já conhece, que vai ser na pressão fixa, com a diminuição da temperatura. E, novamente, em uma mesma pressão, de uma mesma substância, a temperatura de condensação vai ser igual à temperatura de vaporização, e o calor latente de condensação vai ser igual ao calor latente de vaporização, pela mesma coisa que eu falei na fusão e na solidificação. Agora a gente vai falar, então, sobre a sublimação. A sublimação vai ser a passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso. E, novamente, com absorção de energia, então, o processo endotérmico. Quando a substância for do estado gasoso para o estado sólido diretamente num processo exotérmico, a gente vai chamar de sublimação reversa. Tem algumas substâncias que são mais características em acontecer esse processo de sublimação. Seria o iodo, a naftalina e o gelo seco. Aqui tem a imagem do gelo seco, e você está vendo que é o CO2, o gás CO2, no estado sólido, a uma temperatura muito baixa, eu não lembro de cabeça quanto é, mas se vocês um dia quiserem ter a curiosidade de procurar. E aqui você vê que tem um pouco de gás em volta dele, de vapor em volta dele, que é, então, o CO2 indo direto do estado sólido para o estado gasoso. E a gente vai entender um pouco mais por que acontece isso e o porquê também de que toda substância pode ter seu estado passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa. Você queria perguntar alguma coisa ou foi sem querer? Tá, vamos continuar aqui. Então agora a gente vai entender o porquê que toda substância pode acontecer esse processo de sublimação e por que pode acontecer esse processo de sublimação. Agora a gente vai analisar essas transformações do estado físico por um diagrama que vai... Ah, tá, tudo bem. Um gráfico que vai nos mostrar essa variação do estado físico comparando a temperatura e a pressão. Então, relacionando a temperatura e a pressão. Então, agora a gente não está mais utilizando a quantidade de calor. Então, aqui a gente vai ter essas linhas azuis aqui. Essas linhas azuis vão representar um estado em que a substância está tanto em um estado quanto em outro. Então, essa primeira parte dessa linha azul aqui, para cima a substância estaria no estado sólido e para baixo ela estaria no estado vapor. Então, em cima dessa linha aqui, ela estaria no estado sólido e no estado de vapor. Então, o que isso quer dizer? Que há uma pressão. Você vê, quanto menor a pressão, essa substância, menor a pressão a partir desse ponto aqui, essa substância vai, quando ela ganhar calor, ela vai passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor. Então, essa primeira linha aqui seria a linha de sublimação, a curva de sublimação. Então, as substâncias, geralmente, a uma pressão mais baixa, elas vão
quando elas ganharem energia, elas vão tender a passar do estado sólido diretamente para o estado de vapor, e acontecer a sublimação. E aqui, se você pegar um ponto fixo aqui no estado sólido, e a uma temperatura constante, e diminuir a pressão, você vai observar que essa substância tende a ir para o estado de vapor. E a mesma coisa acontece se você aumentar a temperatura em uma mesma pressão. Esse ponto até esse ponto, a substância tende a sofrer o processo de sublimação. Essa curva aqui seria, então, a curva de fusão, ou de solidificação, porque a substância do estado sólido pode passar para o estado líquido e a substância do estado líquido pode passar para o estado sólido. E, novamente falando, se eu abaixar, se eu pegar nesse ponto aqui e eu abaixar a pressão, a substância entra no estado líquido. E a uma mesma pressão nesse ponto aqui, no estado sólido, e eu aumento a temperatura, ela passa para o estado líquido. A outra curva que a gente tem aqui seria a curva de vaporização. Seria a passagem, então, da substância do estado líquido para o estado de vapor. Ou então seria a curva de condensação ou de liquefação, que seria, então, a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Mesma coisa, a gente for pensar, diminua a pressão com a mesma temperatura, do estado aqui, como eu tinha falado antes, dos pontos vermelhos, vai ser quando, nas linhas aqui nesses pontos, vai ser quando as substâncias vão estar nos mesmos estados. E a gente também vai observar que tem um ponto triplo. Um ponto a uma temperatura específica e a uma pressão específica, em que a substância vai ter substância nos três estados físicos. Então elas vão conviver no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Então esse ponto triplo, a uma temperatura específica e uma pressão específica, vai ser quando a substância vai se encontrar igualmente nos três estados. Também é chamado de ponto tríplice, esse ponto aqui também, se vocês encontrarem alguma vez assim. Um outro ponto que é muito importante também é o ponto crítico. A partir desse ponto crítico, a partir dessa temperatura TC crítica, a substância vai sempre se encontrar no estado gasoso. Então, quando a gente chama de estado gasoso de uma substância, quer dizer que a substância, se você abaixar a pressão daquela substância, comprimir aquela substância acima dessa temperatura crítica, ela nunca vai sofrer uma mudança de estado. Então vamos pegar o oxigênio, ele tem uma temperatura crítica, se eu não me engano, de menos 118 graus Celsius. Eu vi faz 20 minutos, eu provavelmente já esqueci, mas é por aí. É bem baixa, bem baixa. Se você pegar esse oxigênio na temperatura ambiente, você começar a comprimir ele, aumentando a pressão, ele nunca vai mudar de estado físico, porque ele já vai ter passado da temperatura crítica. Então, se diminuir a pressão, você não vai conseguir fazer ele mudar de estado físico. Mas se você abaixar a temperatura dele para menos 118 graus Celsius, você vai, então, poder encontrar ele no estado de vapor ou no estado líquido, dependendo da pressão. E se você diminuir ou aumentar a pressão, você vai, então, conseguir mudar o estado físico dele. Então, tem essa característica pertinente às substâncias e essa temperatura crítica e esse ponto crítico. É isso. Então, vamos para os exercícios agora. O primeiro exercício. Duas vasilhas abertas contendo água são mantidas em cidades A e B à mesma temperatura. Sabe-se que em A água está fervendo, mas em B a água não está fervendo. Pode-se afirmar que... Peraí, uma pergunta aqui. Então, a diferença desses dois estados seria essa daqui é a principal diferença que eu falei aqui. Que no estado de vapor, quando você aumenta a pressão,
do estado de vapor, você comprime aquela molécula no estado de vapor, ela pode passar para o estado líquido. Mas, se a substância estiver no estado gasoso e você comprimir, você aumentar a pressão daquela substância, ela não vai mudar de estado físico. Então, essa é a principal diferença entre os dois estados. Deu para entender? Tudo bem. Então, vamos voltar aqui para o exercício. Duas vasilhas abertas contendo água são mantidas em cidades A e B à mesma temperatura. Sabe-se que em a água está fervendo, mas em B, a água não está fervendo. Pode-se afirmar que. Antes de ler as alternativas, vamos pensar no que está acontecendo então. Então, a gente tem duas vasilhas abertas contendo água, à mesma temperatura. Se elas estão à mesma temperatura. Só que em uma cidade, na cidade A água está fervendo, a água está sofrendo um processo de ebulição. Mas em B, a água não está fervendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se estão à mesma temperatura, se eles estão à mesma temperatura, isso quer dizer que a água em A tem uma temperatura de ebulição menor que a água em B, porque a água em B não começou o processo de ebulição ainda, então ela precisa ganhar muito mais energia para começar o processo de ebulição, ou seja, aumentar a sua temperatura. O que será que está acontecendo? O que será que pode estar acontecendo? Ele não fala que tem substâncias dissolvidas em uma água ou outra, são a mesma água mantida nas duas. Então, isso quer dizer que há uma variação de pressão. Então, como a água na cidade A está a uma temperatura de ebulição menor do que a cidade B, isso quer dizer, então, que a pressão que está sendo exercida sobre ela é menor do que a pressão que está sendo exercida em B. E qual o principal fator de cidades para variar essa pressão atmosférica? Seria a diferença de altitude. Então, quanto mais alto você vai, menor é a pressão atmosférica. Então, se a gente for ler as alternativas, a gente vai descobrir que a única que vai ser correta seria a B, que a altitude de A é maior que a altitude de B. E se a altitude é maior, a pressão em A é menor. Se a pressão em A é menor, essa temperatura de ebulição vai ser menor. Por isso que ela está fervendo antes de B em uma mesma temperatura. Se a gente vê as outras alternativas assim, a altitude de B é maior que a de A, não, porque é o contrário. A fala que é impossível o fenômeno descrito, mas a gente já viu que é possível o fenômeno descrito. E a D e a E falam coisas que são totalmente controversas ao que o exercício fala. O exercício fala que elas estão à mesma temperatura. E a D e a E falam que elas estão em temperaturas diferentes. Então não tem como ser as alternativas também. Então por isso que é a B. E o outro exercício seria: qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico de pressão por temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer. As regiões de existência de cada fase são identificadas por sólido, líquido e gasoso. Os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos de P, de pressão e temperatura. Então, ele deu alguns pontos aqui para a gente analisar nas alternativas. A alternativa para a gente falar se é verdadeiro ou falso o que ele está falando. Então, vamos ver a afirmativa número 1. A substância não pode sublimar, ser submetida a pressões constantes maiores que PA. Então, a gente está vendo aqui que há uma temperatura PA e há uma pressão, temperatura não, P é pressão, há uma pressão PA, ela está no ponto A. Então, ela está no ponto tríplice. Nessa pressão, nessa PA, que é a pressão tríplice, há uma temperatura TA, que é a temperatura tríplice, a substância vai se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. E aqui para baixo, como eu falei para vocês, é a curva de sublimação, porque aqui o S indica que a substância está no estado sólido e o G indica que a substância está no estado gasoso. Então, ela passa de sólido para gasoso diretamente. Por isso que essa curva aqui seria a curva de sublimação. Então, o que ele fala na número 1, a substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores que PA. Então, se você aumentar, se você pegar pressões constantes maiores que PA,
e você aumentar a temperatura, você vai ver que a substância nunca vai sublimar, apenas quando tiver impressões menores que pH, porque ela vai passar direto de sólido para gás. Aqui em cima, ela passa direto de sólido para líquido. Então, a alternativa 1 é verdadeira. 2. A primeira análise do gráfico seria a análise do ponto tríplice. Então, o ponto tríplice, como eu falei, é aquele ponto específico a uma pressão específica e uma temperatura específica, que aqui foram chamados de PA e TA, em que a substância vai estar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, concomitantemente. Então, esse ponto aqui, você vai ser dividido em três. Você percebe que ele divide em três curvas, né? E essa curva aqui para baixo é a curva da sublimação. Essa curva aqui para cima é a curva da fusão. E essa daqui a da vaporização. Ele está falando da sublimação. Ele está falando, então, de passar do estado sólido para o estado gasoso. E a gente percebe que essa curva de sublimação, que é a curva onde vai passar do estado sólido para o gasoso, só é possível em pressões constantes abaixo de pH. Quando a gente fala em pressões constantes acima de pH, quer dizer que ao aumento de temperatura não vai acontecer a sublimação. Por isso que a número 1 está correta. Número 2 agora, a substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. Então, se estiver no ponto B, no estado líquido, ela pode sofrer vaporização e ir para o estado gasoso por transformações isotérmicas? Vamos ver. Se ela está sofrendo transformações isotérmicas, ela vai ter uma variação de pressão. Se a gente abaixar a pressão dela a uma mesma temperatura, então a gente vai estar diminuindo, se vocês conseguirem ver da setinha diminuindo aqui, o líquido vai estar passando para o estado gasoso e vai sofrer vaporização. Correto. Se ela estiver sofrendo uma transformação isobárica, eu precisava falar isso para vocês rapidinho. Isobárica, vai ter algumas aulas da gente falando isso, mas isotérmicas quer dizer a uma mesma temperatura, isobáricas quer dizer a uma mesma pressão, isovolumétricas quer dizer a um mesmo volume. Tudo bem. Isobáricas seria, então, uma transformação à mesma pressão. Então, se a gente aumentar a temperatura dela a uma mesma pressão, desse ponto B, ela vai também sofrer o processo de vaporização e do estado líquido para o gasoso. E a alternativa... então, essa daqui também é verdadeira. E a número 3, a mudança do estado C para D é isobárica e conhecida como solidificação. Então, vamos ver a mudança de C para D. Aqui vocês conseguem perceber que ela está perdendo calor, perdendo a temperatura, diminuindo a temperatura a uma mesma pressão. Se ela está diminuindo a temperatura a uma mesma pressão, é uma transformação isobárica. Então, essa parte está correta. E é conhecido como solidificação. A gente lembrar, então, da aula de hoje, quando a gente está passando do líquido para o sólido, ela está sofrendo uma solidificação. Tá. É isso, gente. São 7h30 já. Alguém tem alguma dúvida? Eu não mandei o Forms ainda, que não deu tempo de eu fazer hoje, antes da aula. Eu vou, acabando a aula, eu mando lá no grupo de avisos, tá bom? Vou acabar aqui, já vou mandar, eu vou deixar bastante tempo para até amanhã, assim, para vocês conseguirem colocar. Tá bom, gente? Muito obrigado, então. E amanhã eu vou disponibilizar a lista de exercícios, então, tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.